Bom dia, quinto ano. Continuando lá na página 56 da apostila, divisão de frações. Então, nós temos ali, ó, durante a reforma de uma escola, 2/3 das carteiras foram trocados. Dessa quantidade, metade ainda estava em boas condições e foi doada. Então, olha aqui, nós temos a representação dessas carteiras. Olha aqui, ó, 2/3. E dessas, metade, gente, olha aqui, ó, metade estava em boas condições e foi doada. Então, ó, entre as carteiras trocadas, metade foi doada. Para calcular a quantidade, teremos que repartir a figura em duas partes, pois metade é o mesmo que dividir por 2. Aí a gente tem a representação aqui, ó, da divisão pela metade. Então, agora a gente vai ver aqui, gente, ó, utilizando o algoritmo, como eu faço essa conta. Então, a gente tem aqui, ó, que metade é o mesmo que dividir por 2, ou metade pode ser representada pela fração meio, né, ó, um meio é metade. Então, a gente tem aqui, ó, 2/3 é o mesmo que 1/2 de 2/3. E a gente sabe que a palavrinha de, quando está aqui entre as frações, ela significa multiplicar. Então, olha como que a gente tem aqui, ó, 2/3 divididos por 2, porque é metade. Então, ficaria 1/2 de 2/3, certo? Que é igual 1/2 vezes 2/3. Mas por que esse 1/2 aqui, gente? Porque, lembrando, né, que quando a gente tem aqui, ó, o número 2 inteiro, embaixo do número 2, a gente entende que tem o número 1. Então, a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Mas na divisão, gente, a gente faz multiplicando pelo inverso da segunda fração. Então, a gente vai inverter, que antes teria o 1 embaixo do 2, a gente inverte. Então, ele fica 1/2 vezes 2/3. E aí, a gente multiplica normal. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Aí, eu vou transformar na forma irredutível. Divido por 2, aqui, ó, 1/3, certo? E, gente, na multiplicação, a gente tem que lembrar que a ordem dos fatores não alteram o resultado. Então, tanto faz ser 1/2 vezes 2/3 ou 2/3 vezes 1/2, o resultado tem que ser o mesmo. Então, aqui a gente tem outros exemplos, ó, de continhas inversas. Então, o inverso de 5/4 é 4/5, inverso de 7/10 décimos é 10/7. E voltando aqui um pouquinho, gente, a tia quer que vocês peguem aí uma canetinha marca-texto, tá bom? Para grifar aí no texto, sempre que tiver alguma dúvida, a gente recorrer ali, ó, que é mais fácil. Aqui, ó, esse pedacinho inteiro aqui, ó, vocês podem grifar aí na apostila de vocês. Porque, olha aqui, está explicando como que a gente monta essa continha de divisão. De modo prático, resolvemos uma divisão de frações da seguinte maneira. A primeira fração é mantida e multiplicada pelo inverso da segunda fração. Então, aqui na apostila a gente tem mais exemplos, mas eu tive que fazer aqui no quadro. Então, quinto ano, vocês vão resolver as atividades da página 60, 61, 62 e 63. Exercício 7 da página 60 é só multiplicação. Vocês vão ter que transformar o número misto em fração imprópria para conseguir resolver a multiplicação, mas é tranquilo, não esqueçam de fazer a forma irredutível, tá? No resultado da continha. E a tia vai fazer a número 8 com vocês, que entra a divisão. Então, nós temos lá, ó, na classe de Paula, 3/5, ó, o número 8, 3/5 dos alunos já estudavam no colégio no ano anterior. Desses, a quinta parte, então eu quero saber a quinta parte, gente, que é 5, são 5 partes iguais. Eu quero a quinta parte. Que fração da classe representa o número de alunos que estudava no colégio no período da tarde no ano anterior? Então, lembrando aqui a minha divisão.
Embaixo do 5, a gente sabe que tem um denominador, que é o 1, certo? Na nossa divisão, a gente deve inverter a segunda fração. Então, como que eu vou fazer essa continha? 3/5 vezes 1/5, porque, olha, eu inverti a minha fração. E agora eu posso multiplicar numerador por numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1, 5 vezes 5. E a minha resposta final. Então, quantos alunos estudavam lá no período da tarde no ano anterior? A fração é 3/25 dos alunos. Não se esqueçam, gente, da divisão. Sempre inverter a segunda fração e fazer a multiplicação. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar para a tia, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula.